Bom, pessoal, aqui eu tenho alguns projetos. Por exemplo, esse aqui é um projeto de um loteamento. Então a gente consegue visualizar aqui, ó, nós temos a nossa rua, tá vendo? Rua 1. Rua 1, ela vem andando por aqui, depois ela faz uma curva para a direita e aqui ela se divide entre Rua 3 e a Rua 1 que continua. Então isso aqui é um projeto geométrico. Então veja que ele tem diversas informações que vão propiciar que essa obra seja reproduzida no campo. Olha aqui, ó, a largura da nossa faixa de rolamento, mais um conteúdo para você colocar no seu glossário aí. A nossa faixa de rolamento tem 7 metros. O passeio, ou seja, a calçada do meu loteamento tem 2 metros. E assim por diante. Tá vendo esses elementos aqui, ó? PC, PT. Isso se chama ponto de curva e ponto de tangência. Quando a gente começa a estudar geometria, a gente vai entender a fundo o que são todos esses pontos, né? Isso é uma forma da gente representar no campo. Não se esqueça disso, tá, gente? Principal aqui. A gente precisa que o que está no papel seja representado no campo. Então, olha só que curioso isso. Nós temos aqui uma curva chamada de curva de bordo 02, ou seja, CB02. Se eu buscar aqui no meu projeto, olha o que eu tenho aqui, ó. Tem uma tabela com um monte de número. Gustavo, eu não entendi nada. Calma. Essa tabela vai te dar os elementos geométricos daquela curva 2. Então, olha só. Ângulo central e raio. Olha quanto que é o raio da minha curva 2. 11 metros. Entendeu? Eu estou mostrando para você as características do meu projeto. Quanto que é o desenvolvimento da minha curva, ou seja, qual que é o comprimento dela, né? 17,7. E esses elementos aqui, ó, são as coordenadas. Lembra que eu falei para você que a topografia, ela nos dá um ponto único no nosso globo terrestre? E aquela esquina daquele raio de curvatura, ela tem uma determinada coordenada. No projeto, nós damos essas informações para que ela possa ser reproduzida em campo. É assim que a gente faz um projeto de geometria horizontal. Eu vou ver se eu tenho outro aqui para te mostrar. Aqui, por exemplo. O que é isso aqui, né? Aqui assusta um pouco mais, que é um desenho com bastante informação. Vou congelar algumas informações aqui. Isso aqui é um condomínio, pessoal. A gente tem uma rua principal aqui, ó. Essa rua vem por aqui. Aqui nós temos nós chamamos de platô, que é a área que a gente vai fazer a implantação do nosso bloco. E notem que nós temos diversos pontos aqui, ó. G111, G110, G109, G108. O que é isso? São os pontos de coordenada das guias. Quando o cara vai colocar, sabe, a guia, o meio-fio que você vê aí na porta da sua casa. No meu projeto, eu dou o quê? As coordenadas deste ponto. Olha que interessante. O ponto G101, ele tem uma determinada coordenada. Coordenada é algo único, pessoal. É só o ponto 101 que tem essa coordenada. Então, se eu pegar essa coordenada, representá-la no campo, eu vou chegar exatamente neste ponto aqui, ó. Ponto G101. Ah, Gustavo, nem um pouquinho para lá, nem um pouquinho para cá? Não, exatamente aí. Obviamente que aí tem a ver com a precisão dos equipamentos que estão sendo utilizados, né? Ou até mesmo o cuidado com o profissional que está executando. Mas, em tese, a coordenada que você tem no projeto é a coordenada que você vai reproduzir depois, né? Nós temos aqui outras informações, olha só. Essa rua tem 15 metros. Nós temos uma rua de 5 metros aqui no meio, algumas vagas de estacionamento de 5 metros de um lado, 5 metros do outro. E assim a gente consegue informar ao executor, informar para quem vai executar todas as características horizontais desta obra. E como que a gente representa as características verticais? Por exemplo, nós temos aqui a Rua 1. Ó, Rua 1. Ela começa num determinado nível e termina no outro. Como que eu represento isso? É fazendo o que nós chamamos no projeto geométrico de perfil, pessoal. O perfil é um corte. Imagina que se você for na sua rua da sua casa, pegar uma faca gigantesca e cortar a sua rua bem no meio. Se você olhar isso de lado, você vai ver algo inclinado, concorda? Se sua rua for uma subida ou uma descida, né? Se sua rua for totalmente plana, você vai ver uma linha reta. Então nós apresentamos isso aqui, ó.
são os perfis das ruas. Tá vendo essa linha tracejada aqui atrás, ó? É o terreno natural como ele é hoje. Mais um termo para você colocar aí. Então, o terreno natural como ele é hoje. Gustavo, como que faz esse perfil? Esse perfil é feito em cima das curvas de nível. Lembra? Na aula de topografia nós falamos, cada linha daquela representava um desnível. Então, se você fizer um corte ali, você vai ter aquelas variações. Mesma coisa que você estivesse descendo uma montanha correndo, né? Esse é o nosso terreno natural e esta outra linha aqui, ó, é o nosso grade projetado, ou seja, é como a rua vai ficar depois de executada. Então, através dos perfis, a gente apresenta todas as informações de cota, ó. No primeiro ponto, nós temos determinada cota. No segundo ponto, nós temos outra cota. Tá vendo que aqui embaixo nós temos o estaqueamento? Gente, isso nada mais é como se fosse uma régua esticada na rua. Cada vez que a gente cruza 20 metros, a gente coloca uma anotação. Nossa, Gustavo, mas 20 metros é longe. É porque projeto de infraestrutura é tudo muito grande, né, gente? A gente está fazendo uma rua, uma estrada de 200 quilômetros, uma rua de 150 metros. Então, a forma que escolheu-se de representar isso é através do estaqueamento, tá? Então, olha só, se a gente for na planta, nós vamos ver essa mesma estaca. Olha aqui, ó. 4, 5, 6, tá vendo? Então, o estaqueamento é essa linha com essas demarcações a cada 20 metros. Então, se eu estou na estaca 5, significa que eu já andei 5 vezes 20, 100 metros, e assim por diante. Então, aqui nos perfis é onde a gente representa toda a característica vertical das nossas vias. Olha lá que bacana, né? Ó. Sempre tenho duas linhas aqui, por quê? Uma é o terreno natural, outra é o grade projetado, tá? Aqui nós temos outro loteamento bem similar, só que nesse caso aqui a nossa rua, por exemplo, tem 9 metros. No outro tinha 7, nesse aqui tem 9 metros. E assim vai, gente. Ó, aqui eu tenho um outro loteamento, olha que grandão, enorme. Temos várias ruas, uma praça aqui no meio. Esses quadrados em azul são os lotes, onde o pessoal vai construir as casas deles, né? Deixa eu mudar um detalhe aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Aqui, ó. Então, no projeto geométrico, nós damos todos esses elementos, ó. As coordenadas, os dados dessas curvas, daquela forma que eu estava explicando para vocês. E às vezes, alguns projetos são apresentados dessa forma. Nossa, Gustavo, um monte de texto aí, não estou entendendo nada. Agora você já sabe o que é. Se você abrir a planta, você vai ver aqui, por exemplo, nós estamos executando a Rua 9. A Rua 9, ela começa na curva 54. Qual que é a coordenada dessa curva? Qual que é o raio dessa curva? Não sei. Vamos olhar no nosso desenho de tabelas. Olha aqui, ó. Curva 54. Ela tem um raio de 9 metros. Ela tem essas coordenadas aqui. Lembrando o que é a coordenada? É aquela posição que nós temos com relação ao globo terrestre e ela é única para cada ponto. Existem algumas questões técnicas que infelizmente a gente não consegue entrar. Existem vários sistemas de coordenada diferentes, mas em tese cada ponto tem uma única coordenada, até mesmo porque ele é o único ponto, né? Dois pontos não vão ocupar o mesmo espaço, né? Dois corpos não vão ocupar o mesmo espaço. Então aqui são alguns exemplos de projetos geométricos, tanto horizontal quanto vertical, para que você possa compreender. Olha aqui um último que eu vou mostrar para vocês, é um loteamento também. Deixa eu diminuir aqui algumas coisas. É um loteamento também e que ele já apresenta aqui algumas informações. Ó. O raio dessa curva aqui, ó, vou mudar a cor, ver se eu consigo. O raio dessa curvazinha azul aqui, ó, ele é 6,50. E o desenvolvimento, o comprimento desse raio é 10,21. E assim por diante, gente. Todas as informações geométricas estão aqui. Como que eu faço isso? Aí é o próximo passo. Você já sabe o que é, você entendeu o que é, aí a gente precisa aprender a fazer isso, né? Obviamente, você precisa estudar um pouco mais sobre geometria para saber como que a gente chega nesse produto final. Mas o nosso principal objetivo aqui no ProgeBase é fazer você entender todas essas características. Por fim,
Um outro elemento também muito importante que a gente costuma apresentar no projeto geométrico são as seções transversais típicas. Nossa, Gustavo, não entendi. Repete. Seções transversais típicas. Lembra que eu falei do perfil? Que eu falei, o perfil é como se você pegasse uma faca e fizesse um corte no meio da rua. Então, esse perfil nós chamamos de longitudinal. É um perfil ao longo da via. Então, você foi lá no meio da rua e está olhando sentido a sua rua propriamente, seja para um lado ou para o outro. Se você fizer um corte ali, você tem um perfil longitudinal. Se você fizer um corte no outro sentido, se você for no meio da rua, virar 90 graus e olhar para a sua casa e você fizer um corte nesse sentido, você vai estar fazendo uma seção, é o que nós chamamos, né? É um corte transversal, é um corte perpendicular ao eixo. E essa seção, por exemplo, aqui nós temos um exemplo dela, ó. Como que é essa seção? Nós temos um passeio, que seria uma calçada, que tem um tamanho variável. Depois nós temos a guia e sarjeta. Sabe o que é isso, né? Se você for lá na frente da sua casa, você vai ver. Nós temos a guia, que é aquela parte de concreto que fica para cima. E nós temos a sarjeta, que é um pedacinho de concreto ali, por onde a água circula. Na nossa aula de drenagem você vai entender isso um pouquinho melhor. Depois nós temos o que nós chamamos de faixa de rolamento, que é onde os carros vão passar. Um está indo num sentido, o outro está indo no outro. Isso é uma faixa de rolamento. Então é na seção transversal típica que nós mostramos as dimensões da nossa rua. Ó. Tem 11 metros, tem um passeio, tem sarjeta, não tem. Essa via pode estar inclinada para um lado só, ou ela pode ser coroada, que é quando essa via possui inclinação para ambos os lados. Então são todas essas características que nós precisamos apresentar num projeto geométrico. Então da próxima vez que você ouvir sobre isso, que você vê um projeto geométrico, você já sabe o que você tem que exigir lá. Tem que ter uma planta com todos esses elementos de locação. Não se esqueça do objetivo, né? O objetivo é transformar algo que foi criado, algo que foi projetado e executar aquilo em campo, né? Nós precisamos dessas coordenadas de locação, precisamos da largura das vias, precisamos dos perfis das vias, que são os cortes, os perfis longitudinais e as seções transversais das vias também. Beleza? Espero que você tenha entendido o que é geometria, qual que é o conceito principal de geometria, e a gente se vê na próxima aula, onde a gente vai falar agora sobre terraplenagem. Muito legal. Te espero lá. Um abraço.